Olá, você gosta de chocolate? Eu penso que todo mundo gosta de chocolate. Eu adoro chocolate e tenho dos chocolates muito boas lembranças, né, que são histórias que eu guardei na memória e eu queria contar para vocês uma dessas histórias hoje, tirada das gavetas da minha memória. A história da bala redonda. É uma história para quem conhece, para quem gosta de chocolate e especialmente para quem conheceu ou conhece ainda, porque ainda se fabrica, uma bala da indústria de chocolates Garoto do estado do Espírito Santo, chamada Serenata de Amor. É um bombom redondo, bonito, que vem embrulhado num papel amarelo. Uma delícia. Pois bem, é uma história que passava sempre na cidade de Aracaju, onde eu sempre vivi e ainda vivo. No final da década de 1960 do século passado e nos primeiros anos da década de 70. Né? Havia um edifício em Aracaju que era uma atração, né? A estação rodoviária Governador Luiz Garcia. Era um prédio bonito, um prédio para os padrões da época, muito moderno, muito confortável, né? Que havia sido inaugurado no ano de 1962, ou seja, nos anos 60 era um prédio novíssimo, que imitava as linhas arquitetônicas que Oscar Niemeyer usou ao conceber a cidade de Brasília. No final da década de 60 até 1974, várias vezes eu fui àquele edifício, eu adolescente, acompanhando minha mãe, Maria Ivanda, Dona Ivanda, e acompanhando a minha avó Petrina, Dona Petrina, a minha avó materna, a mãe de Dona Ivanda. Íamos à estação rodoviária Governador Luiz Garcia todo ano no mês de janeiro. 2 vezes. Uma vez a gente ia para acompanhar o embarque da minha tia Terezinha. A tia Terezinha, irmã da minha mãe, era uma mulher moderna, moderníssima para os padrões daquele período, formada em ciências contábeis, sempre muito bonita, sempre elegante, né, sempre bem vestida, uma mulher bem sucedida profissionalmente, né, certamente a pessoa da minha família que à época tinha a renda mais alta, né, como eu me acostumei a ouvir na infância e na adolescência sobre a minha tia, era alta funcionária do Instituto de Previdência e Pensão dos Industriários, o IAPI, né, que depois do golpe de 64 foi transformado em INPS. Né? Então, veja, minha avó sempre dizia, sua tia é uma alta funcionária, e repetia isso quando conversava com as amigas dela, para mostrar as qualidades, os dotes da filha que passou num concurso público que à época era considerado difícil. Agora, a tia Terezinha, além de ter essas qualidades que eu descrevi, tinha outras que nos agradavam muito. Era uma mulher leve, uma mulher sensível, uma mulher delicada, uma mulher carinhosa com as pessoas, com todos, mas principalmente com os sobrinhos. Conosco, os sobrinhos dela. Né? Nós recebíamos da tia Terezinha um carinho muito grande, muito especial, desses que a gente leva para a vida toda. Né? Era uma mulher solteira, né, que nos enchia de mimos, nos enchia de atenções e nos enchia de presentes. Alguns sobrinhos, além do normal, recebiam dela uma atenção muito especial. Eu era um desses. Quem recebia mais atenção era Yara, minha irmã mais velha. Eu recebia muita atenção. Um primo nosso, Luiz Carlos Freitas, filho da tia Santaninha, é a irmã mais velha da minha mãe, a tia Santaninha, e Luiz Carlos era um sobrinho muito querido, de quem a tia Terezinha sempre gostou muito e a quem sempre quis muito bem. A tia Terezinha costumava me levar ao Dernier Cri Magazine, que era uma loja especializada em moda para crianças e adolescentes, era
muito bem localizada no comércio central de Aracaju, na época, na galeria do Hotel Palace de Aracaju, um hotel moderníssimo que havia sido inaugurado no início dos anos 60. Era até então o edifício mais alto da cidade, com seus 12 andares, né? E eu sempre ia lá com a tia Terezinha. E, além disso, ela era aquela tia que nos levava ao cinema, que nos levava às sorveterias, que nos levava às lanchonetes, aos restaurantes. Era uma mulher, né, moderna. E, anualmente, fazia uma viagem de férias entre os meses de janeiro e fevereiro. Ela passava 30 dias fora de Aracaju, né, normalmente viajava de ônibus leito, para a cidade do Rio de Janeiro. Gostava de viajar no ônibus leito da empresa Nossa Senhora de Fátima, que para a época era um luxo. Já havia caído em desuso as viagens de navio, a partir de Aracaju, não havia, o Brasil estava perdendo a sua navegação marítima de cabotagem entre os portos das cidades costeiras, e a aviação comercial ainda não era uma coisa acessível, né? Ao longo de toda a vida da tia Terezinha, eu lembro dela ter feito pouquíssimas viagens de avião, porque as pessoas não viajavam de avião. Eu lembro uma ou duas vezes, três, sei lá, que eu fui ao aeroporto embarcar ou recebê-la de viagens para fora do estado, em aviões da Real, da Companhia Real, da Pané do Brasil, depois da Sadia e da Varig, né, já nos anos 70. E a Terezinha adorava viajar no ônibus leito da empresa Nossa Senhora de Fátima, era pródiga em elogios, né, a empresa Nossa Senhora de Fátima, achava aqueles carros limpos, velozes, confortáveis, bonitos, né, faziam o percurso de 1.800 quilômetros entre Aracaju e Rio de Janeiro, numa velocidade estonteante que chegava a 50 quilômetros por hora, um assombro para os padrões da época em viagem de ônibus, né? E o período de férias da tia Terezinha era dividido normalmente em duas etapas. Primeiro, ela passava 2 ou 3 semanas no Rio de Janeiro, no apartamento da tia Maria Helena, na rua Senador Vergueiro, no Flamengo, e depois, ali na Cidade Maravilhosa, e depois de 10 a 15 dias, na casa do tio Oséias, em Vitória, no estado do Espírito Santo. O tio Oséias era irmão da minha avó, Petrina, da mãe dela. Parava sempre no Espírito Santo, e a parada no Espírito Santo nós adorávamos. Gostávamos muito quando ela ia ao Espírito Santo, porque era para nós a parte da viagem mais aguardada. Ela ia ao Espírito Santo, conviveu um pouco com os tios dela, os irmãos da minha avó Petrina, que alguns moravam naquele estado, e lá também ela tinha os sobrinhos preferidos, Ana Carvalho, Luiz Alberto, que também acompanhavam a cinema, a lanchonete, a sorveteria, essas programações que os adolescentes adoram e adoravam. Então chegava o dia dela voltar a Aracaju, estávamos lá na estação rodoviária, à espera do desembarque, abraços, íamos para sua casa, a depender do horário que ela chegasse, a dona Petrina, minha avó, preparava um almoço para a família, ou então um lanche, e o momento mais aguardado era quando ela abria as malas, principalmente a mala na qual trazia os presentes dos sobrinhos. A entrega das lembranças da viagem era uma festa. Sempre a gente ganhava brinquedos educativos, jogo de pega-vareta, jogo de dominó, jogo de dama. Eu, ao longo da adolescência, ganhei um monte de pega-vareta e de dominó e de dama. Mas nada nos agradava tanto e era tão aguardado quanto uma caixinha amarela de papelão que ela trazia. Aquela caixinha era entregue solenemente nas mãos da minha mãe, de Dona Ivanda, com a recomendação: olha, Ivanda, divida isso com todos os seus filhos, viu? É para todos que eu estou trazendo. Era uma caixa que ela comprava na loja da fábrica de bombons Garoto, em Vila Velha, no Espírito Santo, que era o mais cobiçado de todos os regalos, né? Em casa, a Dona Ivanda reunia os 7 filhos ao redor da mesa para o ato solene de abrir aquela caixa de bombom. Aqueles 300 gramas de bombom
um surtido de guloseimas de chocolate, que era a própria visão do paraíso, que eu considerava aquilo. Tinha lá toda a variedade de marcas da Garoto, batom, Caribe, crocante, meio amargo, Nogar, coco, alô doçura, né, surpresa, Eclipse e outros que a fábrica Garoto produzia. E na caixa tinha 2 ou 3 tipos de cada um desses modelos de chocolate. Os chocolates em formatos variados, alguns quadrados, outros retangulares, outros ovais e por aí afora. Mas só tinha um bombom que tinha a forma arredondada, que era o mais desejado de todos, a tal da bala redonda. O problema é que em cada caixa havia apenas um bombom redondo, uma bala redonda, que era o bombom Serenata de Amor, né? A pedra de toque da linha que a fábrica Garoto produzia dos seus chocolates. Então, como é que Dona Ivanda, minha mãe, ia resolver o dilema daquelas 7 bocas gulosas, todos querendo um único bombom que vinha daquela caixa, aspirando comer aquele bombom de chocolate? Minha irmã Conceição adorava tanto o bombom Serenata de Amor, a bala redonda, a minha irmã, muito querida, minha irmã do peito, né, que ela chegava às raias do desespero. Eu quero a bala redonda vai ser minha. Aspirava aquela bala, brigava com os irmãos, apelava para minha mãe, e Dona Ivanda, para resolver o imbróglio, sempre estabelecia um critério. Era um sorteio. Ou seja, ela afirmava que cada um de nós teria direito a escolher 2 balas na caixa, 2 bombons, 2 chocolates, né? Mas antes que começasse o processo de escolha, cada um retirava de um vasilhame um papel que tinha escrito um número 1, 2, 3, 4, 5 para saber quem escolhia primeiro, né? Mas em um dos papéis estava escrito bala redonda. Quem tirasse aquele papel só pegava um bombom, a tal da bala redonda, Serenata de Amor. E era cobiçadíssimo esse papel. Os outros, pela ordem, escolheriam seus 2, né? O premiado receberia o Serenata de Amor. E o que acontecia é que Conceição, muito azarada, era a que mais desejava, mas nunca conseguia ser sorteada, e a gente passava a tarde ouvindo o lamento de Conceição e o choro. Eu quero uma bala redonda. Era um horror.